Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso coração regozija-se em estarmos de volta para a nossa melhor hora, A hora que vamos devotar nossa adoração e o nosso louvor ao Deus Trino, aquele que é digno da honra e da glória e do louvor. Vamos com alegria meditar em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. O evangelista Lucas, aqui no capítulo 15, ele tem três lindas parábolas, A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e também a parábola do filho pródigo. São clássicos das escrituras, da Sagrada, do Novo Testamento, e tema para muitos líderes, pastores, pregadores, missionários, evangelistas e pessoas que vão levando a preciosa semente, muitas das vezes ou quase sempre gemendo e chorando, mas a Bíblia tem promessa para todos eles, dizendo que eles voltarão alegres com os seus mortos. Significa o quê? Que a pregação da palavra de Deus, como está lá no Hebreus 4:12, que ela é poderosa, ela é viva e eficaz, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, fazendo então novos discípulos. Este é o propósito do Evangelho do Reino de Deus nessa terra, fazer novos discípulos. E diz o capítulo 15, no verso 11: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e empregou-se com um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos apacentar porcos, desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Até o verso 16, oremos. Bendito Deus, aqui está esta porção. Oro pedindo, Pai, a tua unção e graça, para que possamos nesta reflexão conhecer um pouco mais da tua graça, do teu poder, da tua virtude, porque elas são os nutrientes para nós nos mantermos na fé e continuarmos na propagação do teu evangelho eterno, fazendo discípulos. Obrigado, que nada perturbe, incomode e atrapalhe esta nossa hora e momento. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. A Bíblia, nesta parábola magnífica do filho pródigo, começa dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. Evidentemente, hoje nós não temos mais uma sociedade como em outras décadas, quando as famílias elas eram bem muito mais, muito maior, As pessoas ou os casais, eles eram muito mais ousados no sentido de compor, uma família mais numerosa, ou uma família numerosa, e uma família onde os filhos eles são em maior número. Mas aqui ele coloca
Na parábola, Jesus coloca nesta parábola 2 filhos, porque ele quer aqui sintetizar, na sua essência, os filhos como aqueles que o amam, ficam com ele, e aqueles que o desprezam, o abandonam e vão embora. Eu gosto muito desta parábola, porque eu penso de algumas formas e maneiras, mas sobre este tema, mas uma das fórmulas e maneiras que eu aprecio em pensar nesta parábola é do filho que vai embora, em detrimento daquele filho que fica, E muitas das vezes, o filho que vai embora, como de fato aconteceu, é o filho que na verdade, indo embora, ele ama, ele precisa apenas de o quê? De uma experiência que certamente Deus dará, Ele diz lá no Hebreus 12 que ele corrige o filho que ama, e não tenho dúvida de que o que se deu, o que passou com este filho, o filho mais novo, por ser mais novo, ainda imaturo, não formado, e que certamente foi assediado. Olha, a sedução é a arma forte do diabo. A sedução é a arma forte do inimigo. E ele então procura seduzir quem? O menor, o mais fraco, o imaturo, o inexperiente, aquele que ainda não está completamente formado, e este sempre torna-se o alvo deste sedutor nojento que é o diabo. Veja bem, ele começou a fazer isso lá no Jardim do Éden, seduzindo a coitadinha da Eva, por ser ela mulher mais fraca, mais vulnerável, como o filho pródigo, o menor, sempre mais fraco, vulnerável, o diabo procura. Você veja bem, eu gosto de ilustrar que quando o lobo aparece, o lobo vem para arrebatar o rebanho, ou alguma das ovelhas do rebanho, ele não pega a mais forte, ele pega sempre a mais fraca, aquela que ainda está desnutrida, aquela que não está completamente formada. Por isso que nós precisamos, como Pedro, ele alerta na sua epístola, beber, e beber a largos sorvos. Veja bem, beber de panelada, este leite racional que é a palavra de Deus. Beber, e ele diz em Isaías, no 55 de Isaías, que quem tem sede, venha e beba de graça. Por quê? Porque você vai ficar nutrido, você vai ficar forte, você vai poder, como diz o Paulo lá em Efésios, resistir, e também o Pedro, resistir o diabo, para ele fugir, porque o diabo, ele não enfrenta você, se você enfrentar a ele, mas quando você corre, ele faz como o lobo atrás do cordeirinho, fraco, ele corre atrás e arrebata, e esse predador maldito que é o diabo, ele tem tido muito sucesso, mas ele começa seduzindo, dizendo, que este alimento não é o alimento hábil, não é o alimento certo, não é o alimento que vai de fato dar a você aquilo que você precisa. Então ele mostra uma série de outros atrativos, e nesta sedução ele tem tido muito sucesso, ele tem levado multidão e multidão. Veja bem, vai começar a maldição do carnaval, vai começar, e ele então vai levar como uma enxurrada faz, com as coisas que estão aí, e a gente vê depois boiando, estão nas esquinas, muitas pessoas estão como nas esquinas da vida, estão vendo a banda passar, não estão aonde?
na casa do Pai, na igreja, não estão sendo alimentadas, não estão sendo nutridas para ficarem fortes contra as investidas, que a Bíblia chama como hostes infernais da maldade, lá em Efésios. Então nós precisamos muito desta palavra. E este menino então imaturo, ele ouviu que existia vida melhor do que longe do Pai, vida melhor do que naquela propriedade, naquela casa, onde ele tinha de tudo para ser feliz, mas as insinuações maldosas, do enganador que seduz, que ludibria e engana, alcançou a vida dele. E ele então começou a acreditar que existia, além das fronteiras da casa do Pai, olha, além das fronteiras da casa do Pai, só vai existir porcos. E na cultura judaica, na teologia da Bíblia, lidar com porco significa que você está se lambuzando das imundícies, das sujeiras deste mundo, que evidentemente vai trazer o carnaval com todos os outros segmentos nojentos, das baladas, dos batidões, dos axés e dos forrós e de todas as gandaias que tem por aí. E as pessoas, elas ficam como que ansiosas para viver toda esta nojeira. Isso significa o quê? Que está lidando com os povos. Quando você está na casa do Pai, ele insinua que você vai ser feliz, mas ele está apenas te enganando. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que não há verdade nele. João 10,10 diz que ele mente para você, na parte B, ele não tem verdade, e ele então usa esses artifícios para dizer para você que você vai ser feliz com outro marido, que você vai ser feliz fumando um baseado, que você vai ser feliz injetando nas suas veias droga, cheirando cocaína, fumando maconha, bebendo cerveja, você vai beber uma cervejinha, não faz mal a ninguém. Aí eu disse para uma certa pessoa: então beba 2 ou 1 latinha de cerveja e deixa o comando pegar você ali na frente, e ele mesmo vai dizer para você que você está alterado. É a própria lei do Estado, a própria lei do homem vai dizer que aquelas cervejinhas já alterou a sua maneira de pensar. O diabo faz isso. E presta atenção, você não vê um alcoólatra, que nós temos aos milhares jogados nos lambris, nas calçadas, estão aí jogadas nas ruas. Você não vê um deles que começou bebendo de garrafa, começou socialmente, começou com uma picotinha, começou provando, Você não sabe, você sabe que aquele que ofereceu para você diz assim: experimenta. O diabo faz assim, ele falou para Eva: experimenta, você vai ver que não vai acontecer nada. A Eva tola, como o filho pródigo, experimentou, e aí o bicho pegou. E acabou, acabou com a sorte, com a felicidade dela. E ela então foi a primeira missionária do diabo. Por quê? Porque quando Adão chegou, ela mostrou para ele, como o traficante faz, como o criador de todos esses artifícios de maldade. Ele mostra, ele apresenta para você, e ele sabe que depois que você provou, você está fisgado como peixe no mar, na lagoa, como peixe na represa. Você tem que fugir da aparência do mal, viu? A minha Bíblia diz que o temor a Deus, provérbio diz que o temor a Deus é você sumir do mal, é você rejeitar o mal. Se não é a Bíblia, a palavra de Deus,
vão chamar você de um alarmista, vão chamar você de fanático, vão chamar você de uma série de coisas, mas é melhor você entrar nos céus, né, com esta série de coisas, né, que os estigmas do homem lá fora lança sobre você, do que você ser lançado no inferno, como diz a palavra de Deus, que vai acontecer com quem? Com aqueles que deixarem se ludibriar. E o que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos fala então que este moço, depois de ouvir, escutar, depois de dar ouvido, né, aqueles informantes da maldade, eu chamo de maus informantes, de pessoas, né, que estão com as suas vidas aos pedaços, casamento já foi embora, né, a vida, o sonho de uma vida boa nesta terra, onde ele capitaliza, onde ele arruma recurso para a sua velhice, onde ele constrói, já também foi embora. Então ele está ali para o que? Desarmar você também, para promover em você o mesmo estado que ele se encontra, o mesmo estado. Ele quer você, né, arruinado também com ele. E o que ele vai fazer com você? Vai oferecer coisas que supostamente soarão como boa, mas é suposição, não são boas. Ficou provado que depois de uma vida, né, sem regras, uma vida sem pudor, uma vida desregrada, que ele viveu com as meretrizes, né, nas baladas, nos shows, nas festas, nos eventos piracotécnicos, que talvez você esteja sempre aí participando. O que aconteceu? Veio uma fome, e ela vem, querido, ela vem. Olha, eu quero mais uma vez dizer para você, você por acaso imaginou, né, que ia faltar água em São Paulo? É fome, gente, é fome, falta de água. Então você vê aí, né, todo mundo que você vê aí estão comprando outras caixas d'água, querendo, como se você pode ter uma piscina na sua casa de água. Pode ter, vai faltar água, vai ficar pesado as coisas, vai haver a fome. Se ele lá em cima não se agradar de você, pode preparar a garganta. Eu sei que é difícil acreditar nisso. Esse moço não acreditou. Certamente o seu pai falou: filho, não faça isso. Instou com ele para que ele repensasse, refizesse novamente, né, os seus projetos e caísse em si. Mas ele não, estava determinado, porque do outro lado soava, né, uma informação de que os sonhos dele seriam melhores. Pura engano, pura mentira. Só foi louco na vida dele. A Bíblia diz que não muito tempo, poucos dias, ele parte, depois do pai estar com ele. Então ele pegou aquele maço de dinheiro, aquelas malas de dinheiro, e partiu. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra bem longe, longe do pai. Depois que você sai das portas do Evangelho, você fica muito longe dele. Por quê? Porque ele vai estar com você somente quando você estiver com ele. Se você o deixar, ele também te deixará. É o que diz a palavra de Deus. Ele vai estar com você enquanto você estiver com ele. Mas se você o deixar, ele também te deixará. Não é terrível esta palavra? Lógico que ela é terrível. Por quê? Porque você só será realmente feliz se ele estiver com você, se ele estiver em você. Se ele não estiver em você, então você é uma figura
acabada. Veja bem o que diz aqui em 2 Crônicas, no capítulo 15, no verso 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu e foi ao encontro do Asa, o rei Asa, e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Não sou eu que estou inventando isso. Você viu? Deus falando aqui no capítulo 15 de 2 Crônicas. Se você, o pai estava com o filho, o pródigo. Aí agora ele, sabe o que é pródigo? Significa o quê? Esbanjador. O diabo fala: rapaz, tudo que você adquiriu dentro da igreja, Deus te deu para você viver com seu carro, com sua mulher, com sua casa, com seu dinheiro, com seu emprego, com sua família, com ele. Não é para você ir com as meretrizes, senão vai virar um Eike Batista. Vai da vida, vai virar, sem dúvida alguma. Por quê? Porque a fome vai chegar na cidade, vai chegar na sua vida. O verso de número 14 diz que ele gastou tudo, e então veio a fome. Apostou no azar? Não aposte no azar, porque ele existe, o azar existe. Agora, a sorte, nem sempre. Não conte com a sorte. Agora, acredite no azar, porque ele existe. Agora, conte com a bênção de Deus, porque a bênção de Deus não traz dores, de Salomão. Não traz dores. Provérbio 22:10 diz que a bênção do Senhor é uma riqueza, que não tem esse negócio de enxaqueca, não tem esse negócio de dor de cabeça, não tem esse negócio de lamentos, não tem esse negócio de lágrimas. Esse Deus, que é o Deus da Bíblia, ele deseja e quer fazer isso em você, mas tem que permanecer com ele. Então veio a fome, e agora, que pena, né? Quantas pessoas não estão frustradas, quantas pessoas não estão decepcionadas consigo mesmo, dizendo: se eu pudesse, eu tivesse tido cabeça e ter guardado, se eu não fizesse isso e aquilo. Mas adianta chorar o leite derramado? Não adianta, não adianta mesmo, não, de maneira nenhuma. O que adianta é você, de fato, estar em Deus, continuar em Deus, permanecer em Deus, porque Ele é Pai, e Ele terá sempre todas as provisões e recursos para satisfazer toda a vossa necessidade, toda a vossa necessidade. Paulo diz que Ele suprirá toda a nossa necessidade em glória. Esse Deus suprirá toda a nossa necessidade em glória, quer dizer, em abundância, em fartura e em sobejo. Então aquele menino agora, que é um menino imaturo ainda, estava em formação. Agora ele começa a viver uma experiência de dor que o pai sabia e aconselhou ele a não fazer, sabia que de fato ia acontecer. Se você sair do plano de Deus, se você sair das mãos de Deus, você vai cair nas mãos do injusto, daquele sovina, daquele horroroso que instiga você, seduz você para você passar para o lado de lá, e depois ele vai martirizar a sua vida. E eu pergunto: por que você vai desejar sofrer? Por que não continuar na fé? Por que não permanecer em Deus? E ele então procurou um dos senhores daquela terra,
empresários, empregadores naquela terra. E o que sobrou para ele, veja bem, ele é um migrante, ele não é daquela terra, ele é um migrante, ele migrou para aquele lado. Quando você migra e vai para terras estranhas, você vai ser tratado como o quê? Como alguém que não é natural daquele lugar, estrangeiro. E a Bíblia diz que então ele foi fazer a coisa impura, a coisa nojenta, foi cuidar de porcos. E tal foi a miséria que aquele moço alcançou na vida, que ele desejava comer as lavagens. Porcos comem lavagem, lavagem é resto, né? Coisas imundas, azedas, né? Eu que já vistoriei muitos criadores quando ainda trabalhava, né? De porcos, é um negócio nojento. Tá certo, quando a gente chegava, eles sabiam, ainda lavavam tudo, mas é um negócio nojento de se conviver, nojento, viu? Por quê? Porque é o resto dos restaurantes, o resto do mercado, coisas estragadas. E o porco, ele não tem paladar, ele ingere, ele come tudo, né? O porco é um lixeiro, por isso que a palavra de Deus fala para você não fazer uso, né, dele como alimento, né? É uma lei dos hebreus, dos judeus, né, do povo de Deus, com relação à saúde, porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela confirma que é uma carne extremamente perigosa. E aí então ele foi para lá, e lá ele estava sendo disciplinado agora. Aquilo que está no capítulo 12 de Hebreus, o pai corrige e disciplina o filho. Ele estava sendo disciplinado para ele aprender, né, o segredo da distinção do filho, que ele está na casa do pai e ele tem todas as necessidades do imigrante, de alguém que parte para um povo e uma terra estranha para ali, fazer o que evidentemente não podia fazer na casa do pai, que é viver uma vida dissoluta, uma vida imprópria, uma vida sem juízo, né? Onde toda luxúria, todo prazer, né, ela está em alta e, né, é praticado, e que na casa do pai é proibido. Aí eles começam a entender as palavras do pai. Por que você não entende, você que vai me ouvir, a palavra de Deus, que chama você para viver a vida abundante, onde não vai absolutamente lhes faltar nada, para começar a se lambuzar com toda a imundície que está aí fora, agora nesse maldito carnaval, né, que faz muitas misérias, que infelicita muitas famílias, muitas vidas, muitos lares, né? Ainda hoje eu coloquei aí na internet, né, de que não é só o corpo de uma jovem que passa por transformação, que sofre, né, essa transformação, que começa a mudar, né, quando ela aventura-se numa gravidez que ela não é dentro dos projetos de Deus, ela não é uma gravidez que o Senhor, Ele assina embaixo, né, dentro da união estável, do casamento, dentro dos projetos de Deus, né, dentro do que o Senhor programou para a mulher, para a jovem, mas é fruto das orgias que estão por aí, né? Então eu chamo de uma gravidez estúpida, né?
Não é só o corpo dela que é transformado, né? Que passa por essa mutação, ela por dentro, ela sofre também, né? Toda a estupidez dessa gravidez. E eu digo ali, né? Você pode até procurar, né, na internet do Palavra de Vida, do pastor Fortunato, você vai encontrar o quê? Que existe um remédio chamado abstinência. E eu até ali digo, já comece a tomar esse remédio hoje. Comece a tomar agora, o remédio da abstinência. Esse moço não quis se abster, né, da prática, da imoralidade, da prostituição, da lascívia, né, da fornicação. E agora, qual é o resultado? Quantas pessoas não estão enfermas, doentes, podres, que não vão viver muito tempo? O número de aitéticos nesse planeta é muito grande. Em São Paulo, no Brasil também, milhares e milhares infectados do HIV. Por que você quer ser mais um? Misturando com os porcos, você está suscetível a ser também um candidato a esta vida maldita. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus enriqueça você para repensar, né, os seus pensamentos, os seus sonhos de sair da casa do Pai, de virar as costas para o único que pode ser realmente o seu auxílio e o seu escudo e o seu protetor, que é Deus. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Bendito Deus, obrigado por mais esta tua palavra nesta noite, que nos adverte, Senhor, de que nós não podemos escutar, não podemos nos deixar seduzir pelas mensagens que vêm aí do além, dizendo que há possibilidade de sermos felizes fora da tua casa e da tua presença. Só em ti existe a verdadeira felicidade e o verdadeiro prazer. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.